O que era diferente dos demais. Aí ele falou desse ministério, que esse anjo, o anjo que estava recolhendo os escolhidos, que era ele cumprindo toda essa obra do Senhor Jesus Cristo na América Latina, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Mas esse anjo do Senhor Jesus Cristo é o mesmo anjo do pacto, é o mesmo, mas em véu de carne, trabalhando. Mas está se referindo a esse anjo, anjo do Senhor, a esse anjo. Ele é o que faz a obra, não o véu de carne, através do véu de carne, faz a obra todos os tempos, mas sempre um profeta vai se referir a esse, é que leva a glória, é a ele, é a Deus, é a coluna de fogo. Quem libertou o povo hebreu? Não foi Moisés. Quem achou que foi Moisés? E diz, mas claro que foi não, foi o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Ah, só um véu de carne para fazer operar. E assim mesmo, trazia a segunda vinda, o véu de carne foi que ele usou para o recolhimento dos escolhidos, foi ele. Mas depois do véu de carne, ele estaria cumprindo e dando ensinamento de fé de rapto, mas continua sendo o mesmo que recolheu, o mesmo que o prepara, é o mesmo que o separa, é o mesmo que o coloca ali dentro, e é o mesmo. Ou seja, quando vem essa perseguição à meia-noite, não te assuste, vai vir uma luz que virá e raptará a igreja. Ele disse, qual é a luz? O anjo do pacto, o Shekinah, a coluna de fogo. Ou seja, continua sendo ele. Ah, então, quem está usando, Deus sempre usa um véu de carne, e isso é tudo. Se invocarem ver que é Deus sempre que obra em todo o tempo, se equivocaram em ver que é sempre Deus que opera em todo o tempo e sempre tropeça. O véu de carne é a pedra de tropeço. E uma vez que já tira a visão disso, onde está a coluna de fogo trabalhando, automaticamente já acabaram os problemas. A pessoa aí já não tem dificuldade nenhuma em que tropeçam com o véu de carne. Mas quando ele no final já diz, quando vocês vejam, veja, está se colocando em uma posição como se colocou o irmão Branham, como ele falou, que ele olhava tudo, viu a coluna de fogo falar com mais alguém, viu o que estava acontecendo e ainda não tinha descido ao quartinho. Ele ainda não tinha descido ao quartinho, ou seja, ele estava vendo tudo. Assim está, o irmão William vai colocando. Ele estava se colocando em uma posição onde nesse momento já entrava a profetizar. Ele estava profetizando aí o que aconteceria. A carpa ainda não estava funcionando. Inclusive, era ainda há pouco tempo que ele tinha retornado conosco, agosto 13 por aí, quando ele fala essas palavras. Ainda faltava um ano, o resto do ano de 2017, ainda faltava 2018, duas partes de 2019. Ele se vai, termina seu tempo, passa 2019, passa 2020, passa 2021. No final de 2021, Deus começa a operar, começa a obra em 2022 e aí se cumpre o que ele disse, quando vocês vejam. Quando vocês vejam, vê o quê? Não quando vocês me vejam trabalhar, senão que quando vocês vejam a esse, já está falando que é um véu de carne. E depois o identifica como um ministério de profeta. E é o mesmo que disse a Maria, esse é o mesmo que disse a Maria, que nasceria, esse que se sentaria no trono de Davi. Veja que ele profetiza ali, há uma profecia, ainda não estando cumprida ainda. E veja como a família era o número 4. Depois apareceu Rosita, que eu não sei se foi um... A minha mãezinha tinha se operado e já estava grávida de Rosita. Saiu uma menina afinal. Mas veja como surgiu que o número 4, papai lhe põe o nome José Benjamim e vem a ser ele, o menor.
E também viene a ser el número 4 y 4 es liberación. vem a ser o número 4 e 4 é libertação. A quarta etapa, veja, também vem cumprir aí isso, e através desse, que é o número 4, digamos que é o número de homem, ou seja, através de um homem, porque vejam que os ministérios de Moisés e Elias, no tabernáculo, no templo de Salomão, no templo de Salomão, no qual não estavam no lugar santíssimo do tabernáculo de Moisés. Depois aparecem esses dois. Mas veja aqui onde aparece, onde estava, foram feitos de madeira de oliveira, coberto de ouro. Ali está a humanidade, a madeira. E a divindade, aí é o ouro. E aí então está a obra de Deus no meio do povo em um profeta. E cada vez que ele já dizia algo se referindo à fé de rapto, o irmão Branham e também o irmão William que falava da fé de rapto em uma grande carpa, veja que, se observar, ele falava sempre que estava falando com mais alguém. Quando falava sempre desse mistério, por isso, quando nos falou essa parte, onde se disse o que acrescente ou tire, mesmo acrescentando algo que não é profético, que não é escriturístico, como dizer que ele vai voltar a cumprir a visão da carpa, isso é acrescentar a palavra. E isso é bem delicado, porque está bem que tu fique calado por não entender e diga, vamos ver como Deus cumpre. E eu vou ficar quietinho até que Deus cumpra tudo. Melhor que tu se pôr a dizer e falar dizendo, não, é que vai ser assim que vai se cumprir, é que ele vai voltar. E onde isso está na Escritura? Aí então corre o risco de acrescentar, e acrescentar vai ser acrescentado às pragas contidas no livro, porque ele está acrescentando a palavra. Nunca veio um corpo de carne que ministrou antes, Deus, através dele, outra vez vai ministrar. O ministério que tem estado nessa pessoa é o que volta de novo, mas em outro véu de carne. E isso hoje Deus nos deu ali como um alerta a todo aquele que esteja dizendo que a visão da carpa tem que se cumprir de uma certa forma, e que como Deus está fazendo, não é assim, como a pessoa está fazendo não é assim, pois estão se identificando nessa Escritura de que o que acrescente, e estão acrescentando ao que Deus vai cumprir nesse tempo, quando não é assim, e Deus nunca cumpriu o seu programa em tempo nenhum, utilizando o mesmo véu de carne. Ele sempre termina os seus dias, Deus o leva e usa outro véu de carne, mas continua sendo o mesmo Deus, continua sendo o mesmo anjo do pacto, continua sendo a mesma coluna de fogo, é Ele que faz a obra. Nós somos apenas um instrumento que Ele usa para que a obra se realize. Isso é tudo. Agora, se conseguem tirar esse véu que está colocado, e é sempre um véu, que é o que? A carne, o corpo, o ser humano. Isso é o que impede que a pessoa veja o que Deus está fazendo aos que não viram, porque os que viram já ultrapassaram o véu. E, ou seja, já estão melhor, desfrutando e regozijosos por este avivamento que ninguém vai... Quem vai tirar isso do coração e da alma dos escolhidos? Ninguém, porque ele já estará dentro. Todas as coisas já vão se abrindo cada vez mais e mais, e cada vez que vejamos algo e vemos algo que não entendemos, ficamos mais felizes, porque quando é que mais nos agarramos e mais clamamos para que Deus nos fale. Porque veja, quando o povo está clamando, quando o povo estava sem pedir o libertador, Deus estava ali, pronto, Moisés já estava preparado. Até que o povo não clamou pelo libertador, ele não o enviou. Tem uma parte onde ele fala, enquanto o povo não peça profeta, Deus não dá.
E veja que teve um tempo assim longo, longuinho, que não se manifestou esse ministério. E ainda dizia que esse instrumento nem vai saber até que Deus lhe abrisse o entendimento e conhecesse quem ele era. Jesus não sabia quem era. Em certa forma, até que ele mostrou tudo, mas ele disse uma mensagem que enquanto que ele não sabe, e Deus abre o entendimento e que nele se cumpre, a vinda do Messias, que é ungido, uma pessoa ungida com a coluna de fogo, o Espírito Santo. Não é que ele vai ser grande, grande é quem está trabalhando. Ele quer dizer, continuará sendo um ser humano como todos os seres humanos, seguindo a corrente, mas vai estar ungido, ou seja, vai estar fazendo a obra desse que o enviou. Eu creio que mais claro não pode ser dito. Ou seja, é uma obra dele, usando esse véu de carne. Quando ele esteve aqui, que ele identificou tudo, e ele falou, e disse o cumprimento do sétimo selo, cumprindo nesse profeta essas profecias, com isso, então podia dizer, despeça o teu servo em paz. Ele já concluiu e foi um homem muito, mas muito cavalheiro. Ele sabia até onde chegar, muito respeitoso. E cumpriu até onde Deus disse que cumprisse. Não podia passar daí porque já era o ministério que correspondia a outro instrumento. E a pessoa não vê agora como Deus está cumprindo tudo, vê isso que ele disse, e o povo entendê-lo, tem que entender e tem que crer, porque foi isso que Maria fez. Faça-se comigo conforme a tua palavra. E a América Latina, os escolhidos que ele escolheu, que ele predestinou, que nela e no meio dela nasça esse ungido, esse Messias, também disse, nesse tempo, faça-se comigo conforme a tua palavra. E eu creio que tu levantou o teu ungido no nosso meio, no meio do povo, dentre nós. Vê, creu. E então Deus respondeu a esse pedido de fé. Ou seja, esta palavra de fé que o anjo disse, ela creu. Porquanto, então, o que ele falou, vê, o que ela pediu, ela falou, faça-se comigo, ou seja, está falando ao Senhor, Senhor, aqui estamos, faça comigo conforme a tua palavra. E assim os escolhidos têm dito desta palavra que este arcanjo nos tem dito, esse arcanjo tão poderoso que Deus enviou no meio dela, e estará o cumprimento do sétimo selo nessa etapa final, nesta maneira tríplice, na qual agora estamos nessa fase final. E a noiva disse, Senhor, faça-se comigo, levanta do meio de nós, que seja um de nós. Não mande algo complicado, mande algo simples para que possamos entendê-lo, para que possamos recebê-lo e ele possa entender. Porque é importante que ele seja um Deus compreensivo, como ele é. E como ele faz isso? Pois por meio do instrumento. Ele desce a esse nível tão baixo, digamos, quanto comparado a um Deus. Desce então a terra em um ser humano, e então pode entender e pode padecer como os demais, e pode entender o sofrimento, e pode também entender a necessidade, também pode entender o que é perdão, e o que é a graça, e o que é a misericórdia. E aí então Deus trabalha no meio do seu povo, os vai preparando para o maior que vai acontecer nesse tempo, filhos e filhas de Deus transformados em corpos eternos. E o que chega a esse tempo, o que estava fazendo? Nos tirando ali toda a impureza para que esse ouro reluza, brilhe, para que esse diamante esteja bem reluzente. E esse é o processo onde estamos nos polindo, ou polindo a nós mesmos diariamente, em todas as coisas, em todos os campos mentais, no que falamos, no que agimos, como nos vestimos, como pensamos, tudo. Se tu observa, é um tempo onde diz, quando tu
desenha na areia que ali sai apenas a areiazinha que tu quer usar, mas fica ali, fica pedrinha, quantidadezinha de vidro, quando tu, um montão de coisas, aquele que trabalha em construção sabe disso, e você vai jogando ali para o lado e vai criando um montão de coisas, e se tu observa, quando tu está ali coando e tira um montão ali, sai o quê? Só um punhadinho. Pois os perfumes, às vezes, são, quanto mais caro, esses são os pequeninos, os pequeninos. Veja, a pessoa tem tanta coisa que a pessoa pode dizer assim, isso não pode caber nome tão grande, mas continua tirando coisas que tem, e ali vê que há tantas coisas terrenais e humanas, e é um montão, e se nós colocamos assim para olhar naquilo que tu começa a coar a areia, e tu começa a achar um monte de pedrinha amontoada e vai encontrar do lado um punhadinho e nada mais do que saiu esse coar, essa coar areia que está fazendo, e nós assim estamos sendo cingidos, coado com a palavra, porque é que nos pune, que nos pole e vai nos preparando para termos essa promessa de adoção, o qual foi Jesus ali no Monte da Transfiguração adotado, e Moisés e Elias com ele falando, ele estava escutando e vendo o que eles estavam dizendo, o que eles estavam dizendo a ele para a partida a Jerusalém. E o que é ali representado no Monte da Transfiguração, o que nós estamos agora vivendo, no cumprimento disso que foi ali, que foi um ensaio. A Bíblia Scofield diz que isso foi ali uma antessala, um ensaio do que seria a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, a segunda vinda do Senhor. Aquilo foi um ensaio do que hoje isso estaria sendo cumprido. Veja, a promessa que ele fez desde o início, que foi que o homem viver eternamente sem pecar, viver eternamente sem ter os problemas que tem na terra, essa era a finalidade de Deus. Mas, consequentemente, ele tinha que expressar o ser curador, o ser perdoador e tudo isso, pois ele já tinha em seu programa tudo isso. Mas como estamos voltando ao início, aí voltamos de novo com este ciclo que se deteve ali e entrou em tempo, o qual veio de Adão até aqui. Digamos que a eternidade, em certo ângulo, se nós colocamos a olhar, parou ali. Está transcorrendo toda esta dispensação, contando no tempo em termos humanos, mas veja a promessa tão grande agora que estamos retornando ao Éden, para voltarmos esse elo que ele tem estado dizendo em várias anotações, onde volta esse elo de novo e encaixa, onde ali se deteve e arranca ao quê? A eternidade. O que ele disse, se esse, ou se você entrar de cheio a essa mensagem ou a esta mensagem, o lançaria sem saber ao rapto, a eternidade. Ou seja, que isso que estamos vivendo agora é esse elo que está engaixando, preso nas promessas para nos lançar à eternidade. E tudo isso é o que está se cumprindo agora, essa forma assim simples, como Deus está trabalhando, e não é para que ninguém se glorie ou esteja tirando vantagem de alguma coisa, mas melhor, estamos nos dando conta de que é Deus retornando aos filhos de Deus a eternidade, retornando ao Éden. E vejam, os problemas que tiveram ali foram os mesmos que agora estão a quase um nível tão alto. Era homicídios, ali teve homicídios. E todas as coisas que tiveram ali, no tempo de Abraão, no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, todos esses tempos de dispensações vêm a ser agora atualizados, engrandecidos, todas estas dispensações e todas estas situações que aconteceram ali em uma escala maior.
Porque tudo que tem estado acontecendo agora já é a parte completa e o cumprimento completo de toda esta dispensação. O que aconteceu no tempo de Abraão, hoje tocamos algo sobre isso, como é que ali houve esse ambiente assim, o qual Deus ali abominou, é abominação para Deus. E tudo o que aconteceu também no tempo de Noé, onde era contínuo ao mal. No tempo de Moisés, eram escravos ali. E tudo isso agora, Deus está tirando em cada indivíduo, porque Deus trabalha com o indivíduo. Fomos libertos, já não continuamos pensando como nós pensávamos antes. Agora, o nosso pensamento, quando entramos a mensagem, desde que entramos, o pensamento já é diferente. Desde que muitos de 70 e pouco para cá, esta parte tem estado se cumprindo, porque já não pensam igual, e agora mais ainda. E tudo o que aconteceu no tempo de Noé também, no tempo de Sete e de Jesus, todas essas dispensações, tudo o que aconteceu ali agora é engrandecido, mas é também engrandecida a graça. Porquanto, onde superabundou o pecado, a graça diz ali, também superabundou a graça. Não é que vamos nos aproveitar disso e dizer assim alguma mensagem, senão que, melhor, é Deus por sua misericórdia, que tem sido estendida a nós e tem nos ajudado nesse tempo, para deixar tudo bem arrumado, ajeitar tudo, não a metade, mas tudo. E estar conscientes de que não é por nosso próprio conhecimento de que vamos receber as promessas, senão pelos conhecimentos, pela ordem divina, porque a adoção, e não se pode sair dessa ordem, não pode sair do programa divino, porque a pessoa gosta ou não que seja dessa maneira, não, mas tem que ser conforme as leis divinas, e Deus tem as suas leis, e a pessoa não pode sair dessas leis, e lembrar que Deus é amor, claro que sim, mas Ele também é fogo consumidor. E é também um Deus que Ele compreende, Ele entende. E porque Ele, ao cumprir o seu programa, pois, depois vão dizer, como disseram as fatas ali, mas Senhor, não devia isso, aquilo. Veja, isso é apenas uma parte que está sendo falada ali, mas tudo o que isso significa, Ele vai poder dizer a eles, eu passei por tudo isso. Eu me manifestei assim nesse tempo, nesse outro tempo, nesse outro tempo. E eu sei o que é isso. Deus sempre fala por meio do seu instrumento. Ou seja, que aí dirá a eles tudo isso, porque continua sendo o mesmo Deus. Eu já passei por tudo isso. Assim que não venha dizer que não pôde, porque veja esse rapazinho que eu tenho ali, ou esta mocinha que está bem aqui, todos passaram isso ou pior do que tu estás passando. Ou seja, que não pode vir com desculpas de que era difícil ou que era de certa maneira, não. É como Deus já falou em sua palavra, e o que se falou pelo precursor, e o que se falou pelo mensageiro, que Deus nos trouxe nesse tempo, é assim, e melhor, tudo isso vai se engrandecendo. Não podemos lançar de lado o que o irmão Branham disse, para cumprir nossos próprios propósitos e para nos justificarmos, dizendo depois que o irmão William apoiava aparentemente certas coisas, busque ver onde ele apoia certas coisas, era tolerante, e procurar dar a volta, isso era outra coisa. Ou seja, como dizem aqui, isso é outros 20 peixes.
porque ele ainda estava cordero, como cordeiro, no estaba como león. não estava como leão, Estaba bajo la dispensación de la gracia. e estava sob a dispensação da graça. Ali, Vamos a ver en la permisiva. vamos ver a permissiva, digamos, Se sobrellevaba, pero siempre era, decía, se sobrelevava, mas ele sempre dizia, tudo o que diz o irmão Branham está vigente. de la actuación, cómo actuamos, Como agimos, como falamos e tudo, no le da não dá tomando la libertad tomando a liberdade como libertinaje, ou como libertinagem, sino más bien senão melhor que as leis, como diz allá en la ley, ali na lei, hay que tomar a la mujer del prójimo, o que tomar a mulher do próximo é adultério. pero mira, dice, Mas veja, diz agora, el que la mire, aqui a olhe, para cobiçá-la, ya adulteró en su corazón. já adulterou em seu coração. Vê Dios engrandeció, como Deus engrandeceu a lei, viene a ser vem a ser engrandecida. engrandecida. Eso no nos da derecho a que Isso estamos viviendo não nos dá direito de que os que estamos vivendo, vamos dizer que no tempo que ele esteve, e aí aparentemente permitiu certas coisas, las cuales no es que las as permitió, quais não é que as permitiu. nunca él ninguna de esas cosas las permitía. Ele nunca permitia nenhuma dessas coisas e tampouco Dejar o echarle la deixar palmadita. ou Sí, dar a puede seguir palmadinha. haciendo así. Sim, pode continuar caminhando, seguindo assim, mas melhor. Ele dizia, eu vou orar por ti, que Deus te ajude, tudo vai estar Y tú le bem. veías, E tu vias, pero cuando se llega el tiempo en donde mas hay que quando arreglar chega o las tempo cosas, onde tem que agitar as coisas, otra vez e de pôr vuelta al Edén, tudo de volta ao Éden, como era Adán, a como era Adão ali, que tenía ese poder de la que palabra tinha en esse la boca, poder na palavra, na boca, pode dizer esse monte, saia daqui, move-te daqui para ali, ali não tinha pecado, não tinha nada. entonces todas esas cosas, Quando seja todo esse momento, então todas essas coisas tem que corrigi-las. desea es que Então, o que diz é que Deus ajude essas pessoas, ya sea de pensamiento, de seja actuación, por de pensamento, lo que por tenga atos, dificultad ou en do su que ele vida, tenha que no dificuldade em sea la sua vida, perfecta voluntad que não de Dios, seja a perfeita vontade de Deus, que Dios lo ayude y lo saque de eso, que eu la saque ajude de e eso, tire disso e tire porque disso, eso es lo que uno desea, porque y pide é a o que a Dios. pessoa deseja e pede a No Deus, es que no reciba que bendiciones, não é que más não bien receba a bênção, que mas Dios le melhor ayude é para que que Deus reciba o esas ajude para bendiciones. que receba essas O sea, bênçãos. esa es la petición, Ou seja, este é o que pedido, Dios le ayude que en Deus todo, ajude em tudo y Dios lo va a ayudar, e Deus vai ajudar, pero se tiene que colocar mas tem que en se la posición colocar de dejarse na ayudar. posição de se deixar Dice, bueno, ser ajudado. Quer Tú dizer, dices bom en tu Senhor, palabra que tudo esto está isso, mal. tu diz em tua palavra que isso está mal, mas eu vejo dessa forma, mas Senhor, eu quero tua bênção, assim que me ajude. Yo puedo orar, E pero aí, si se encierran Deus vai trabalhar, mas se fecham y se encajonan, e fica encarancudo e tapa os seus ouvidos, como diz Zacarias, taparon sus oídos para e no oír, taparam os seus ouvidos para não ouvir, se ponen vê? entonces Se põe então encerrados en su mundo. ali fechado em seu mundo e quando vem tudo, mas o que aconteceu? Não tinha que, Fuiste tapado tus oídos, pois tu tapaste teus ouvidos, no dejaste que el tu Espíritu não Santo deixaste te que o Espírito ayudara Santo te ajudasse y te sacara todas las e cosas te que tirasse tenías que sacar, todas as coisas que tinha que tirar de ti e tu tiveste que ficar. y ahí tiene que ser entonces, E aí tem que ser então purificado. hay una purificación, Há uma purificação, porque recuerda que porque tu te lembras rociaba que se aspergia no lugar santíssimo la sangre, o sangue, o sea que hay una purificación ou seja, que tem uma purificação, en el lugar santísimo, havia uma purificação no lugar santíssimo. Há uma purificação no lugar hay santíssimo que dejarse purificar, e tem que deixar se purificar. hay que dejar que Él nos purifique Tem que deixar que Ele nos purifique para sacarnos todas las cosas para tirar de nós todas as que no coisas están en la perfecta que não voluntad de estão Dios. na perfeita vontade de Y Deus. vamos a ver si ocurre E lo que vamos el ver hermano se Branham acontece o que o irmão Branham disse. dice. Deme una iglesia Dê-me uma que igreja, no puede entrar el pecado, que não pode entrar o pecado, que no entre ni siquiera não por entre la, sequer. por la orillita, ni que se asome. pelo cantinho, vai fazer com essa pela igreja. bordazinha, para ver o que vai fazer com essa igreja. Estremecerá o mundo completo. Dice, deme una. E diz, dê-me uma. Él no está pidiendo mucha. Ele não está pedindo muita. Él lo que pide es una. O que ele Y pede é también lo que uma. él pide E também o que ele pede es una cosa de ti. é uma coisa. Ser perfecto como yo soy Ser perfecto. perfeito como eu Eso es lo sou que él perfeito. pide É isso que ele de pede nosotros. de nós. Es difícil. É difícil? Claro que é difícil. Ele está dizendo aqui que é fácil? Ninguém está dizendo que é fácil. É difícil? É forte, é duro. Senhor, peleja, grita, passa por luta, por provas. Mas se a bênção que vai receber é tão grande que quando tu olha a promessa e tu olha o que tu vai receber e tu olha que é por uma eternidade completa, tu olha o problema que tem e diz, mas eu estou me batendo com isso,
Mas por causa disso eu estou me corroendo por dentro? O que tu tem que fazer é olhar as promessas. Quando tu olha as promessas e tu vê que algo está ali, que está ao ponto de tu alcançar e fazer parte de ti, isso, daqui para ali, é tão curto que o caminho para ti, que o que tu deseja é sair de tudo para conseguir agarrar. O irmão Branham dizia, se eu puder apenas estender, me esticar para agarrá-lo, o que ele estava olhando afinal? A adoção, a transformação, a adoção, o corpo eterno, era nisso que ele pensava. Ele dizia, se eu consigo fazer com que a carpa se cumpra no meu tempo, eu tenho uma igreja pronta para o rapto, eu serei raptado e não vou ver a morte. Era isso que ele queria. Qual profeta com seu grupo não desejava estar nesse tempo e ser revestido? Paulo dizia, imagine primeiro, mensageiro da era. E todos quiseram alcançar esse tempo. Almejavam esse tempo. Tanto que o irmão Branham conseguiu dizer que estendia sua mão a uma distância de quanto? 2 pés, 3 pés, se nós colocarmos assim. Veja quão perto ele estava dessa promessa. E que eu e você estejamos vivendo essa promessa, em carne, caminhando na promessa, ouvindo a promessa, vendo a promessa. Ou seja, que nós não estamos a um braço, estamos ao passo da fé, ao passo da fé, o caminho de crê-lo, de recebê-lo, porque já estamos sentindo, já temos, não é questão mais de dizer, se eu puder estender meu braço e alcançá-lo, já alcançamos o que falta, falta apenas que tu creia, já é a última coisa é que tu creia. Uma vez que tu crê, todas as coisas são possíveis para o que crê. E então o passo, tu já deste. Agora Deus pode trabalhar então, porque uma vez que tu dá o passo e crê e o recebe, então Deus se vê obrigado a cumprir a sua palavra. Em uma visão da carpa, eu lhes daria a fé do rapto, mas automaticamente então, aí está recebendo. E se vem a se fazer carne, então toda essa promessa em ti. Tudo é simples. Tudo é tão simples que a mesma simplicidade é a que complica para o mundo. Mas graças a Deus, que nós e vocês que me ouvem também, foi aberto para nós o entendimento e as Escrituras. Obrigado, Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos entendidos e revelaste às crianças, revelaste aos latino-americanos e caribenhos, revelaste a todos os escolhidos pertencentes ao lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado que somos mais que bem-aventurados e mais que agradecidos de que Ele nos abriu o entendimento, abriu as Escrituras para nós, para compreender tudo o que Deus está fazendo nesse tempo final. E dizemos que não passe nenhuma, Senhor, de nós, que não passe nenhuma promessa de nós, e tampouco que não passe de nós nada, do qual Tu nos disse que corrijamos, senão que todas as coisas as vejamos por Tua palavra e reivindicamos isso. Isso temos que corrigir, isso que temos que corrigir, ou seja, que isso tenho que pedir também que me mostre. O que disse Davi ali? Mostra-me, Senhor, os que me são ocultos. Mostre os meus pecados, mostre os erros, mostre-me as coisas que são ocultas de mim. Vê? Ou seja, que até isso temos que pedir, porque possivelmente estamos fazendo algo que não sabemos que está mal, assim que até isso dizemos a Deus, veja, Senhor, até o oculto me mostre, porque eu quero ser fiel à Tua palavra e eu quero honrar, eu quero que Tu te agrades de mim, para que Tu mores em mim, em toda a Tua plenitude, ou seja, um Deus perfeito em seres humanos perfeitos. E é isso que Deus quer com todos vocês e comigo também, ser perfeito. E vamos conquistar, com a ajuda de Deus, vamos ser perfeitos. Sim, vamos provar que estando nesses corpos podemos caminhar nessa terra. Até antes de sermos transformados, vamos caminhar nessa terra perfeitos, com o poder da palavra em nossos corações. E o que digamos, isso vai acontecer. Ou seja, que vai chegar um momento glorioso em que vamos experimentar nesses corpos o que é um filho de Deus adotado, o que é o poder de Deus no meio do seu povo. E depois, essa promessa de ver a eles nessa dimensão, isso vai ser algo tão glorioso que podemos até falar com eles. Porque diz que ali, Jó,
le habló al hermano Branham falou ao irmão Branham y le dijo muchas cosas. Estuvieron hablando. e disse muitas coisas, estiveram falando. Ou seja, que Podremos hablar. poderemos falar. En estos días he estado Hope, leyendo algo Hope allí. falou com o irmão Branham. E nesses dias estaremos vendo ali, ele escreve Meda. Habló, Hope falou, ou seja, esperança. Hope le habló falou a ele, o habló. ou o falou. Ahora, ¿por qué él escribe eso? Agora, por que ele escreve isso? Veja a importância e o que está nos mostrando ali, De esa visita que él fue desta allá, visita que ele foi ali, hubo una plática teve uma como la conversa, tuvo con Charo. como teve com Sharon. O sea que Ou seja, estaremos platicando que estaremos conversando com eles y de seguro e certamente ni nos vamos a dar cuenta, nem quizás, vamos perceber, hasta talvez, que nos empiecen a decir, até que comece a tal dizer cosa, tal cosa, tal tal coisa, cosa. tal coisa, tal coisa. Ahora, Agora, el cuerpo que corpo será será? en cuanto a su vestimenta y Quanto sus a cosas, sua vestimenta e suas coisas? porque ellos cuando miraron Porque allí, quando eles olharam el hermano ali, Branham dice que o irmão Branham decían, disse que eles diziam: "¿Quiénes serán esos jóvenes que e están quem por são allí? esses jovens que estão por Nunca los ali? he visto acá, Nunca os vi aqui, esta área". nessa Y el área. hermano Branham dice, E o irmão "De Branham seguro diz: era Abraham y Sara". certamente era Abraão e Sara. Ahora, ¿cómo estaban ellos allí? Agora, como eles estavam ali? No era algo reluciente Não era o algo que- reluzente ou algo, que era algo senão normal. que era algo normal. O sea que Ou será seja, en el común. que vai ser no comum. Como Dios lo tenga, ya así Como será, Deus así o va a ser. tenha, assim vai Pero ser. será algo tan Mas vai ser algo tão comum que vamos a estar platicando que y va vamos a estar llegar conversando e vai chegar alguém, alguien, o ou vários. un jovencito apareció Um por jovenzinho allí, otro apareceu por allá. ali, outro por Quizás lá. estemos Talvez haciendo estejamos algo en la casa, fazendo algo na sembrando, casa, y semeando, aparece, "Te puedo dar una ayudita e aparece depois ahí", ali. y cosas sencillas. E coisas simples. Todo va a ocurrir así en una Tudo forma vai del común. acontecer assim numa forma do comum. Pero para que llegue ese momento, Mas para que chegue esse momento, todavía hay algo que el ainda escogido de Dios tem tiene que algo tener. que o escolhido de Deus tem que ter. Y es un templo E isso é um templo preparado para preparado para a morada de Deus em toda a sua plenitude. Porque em torno dessa palavra, que Abraão e Sara foram rejuvenescidos, algo aconteceu neles. Vejam ali, ocurrió luego que Sara, aconteceu depois aún que Sara, negándole, mesmo negando a Elohim, diciendo que no se había reído, dizendo que não tinha rido, cuando sí se rió, quando sim, riu. claro, Claro, Dios podía allí Deus ali haberla matado porque podia tê-la matado, porque mentiu para com Deus. Mas Abraão, por ser esposa de Abraham, ali por ser esposa de Abraão, intercedeu ali. pero vean, Mas vejam, fue luego de discernir foi el depois de corazón discernir o a Sara, coração a Sara, y ya luego de eso, e depois vean, disso, vejam, ya eso se arregló. isso se Aún así, ajeitou. Dios se fue, Ainda porque assim, Deus se foi hermano William porque dice, o irmão Dios William no está disse: donde están los mentirosos, Deus não está onde está o mentiroso, refiriéndose a ese tiempo allí. referindo-se a esse tempo ali. Ese es un Mas ángulo. isso é um ângulo. Y el otro, E o outro, luego de eso, depois disso, fíjate que de seguro Abraham la tuvo observe que que haber regañado certamente Abraão ficou ali de haberle hecho eso. meio assim, teve chamado a atenção dela, porque tu não tinha que ter feito isso. Porque vejam, porque isso foi um atrapalho para que depois, através dela, viesse este filho prometido. Não foi um atrapalho, mas vejam que depois De eso fue que disso ocurrió. foi que aconteceu. Luego de Ou seja, depois ellos deles recibir esa palabra de receber promesa, essa palavra de promessa, foi em torno dessa palavra, ou seja, que já estavam prontos para receberem essa promessa, para ser cumprida no meio deles. y nosotros E nós estamos pasando por esse estamos proceso passando por esse processo de en prova, esos días de Ananías y onde Zafira, nesses dias de Ananias e Safira, que pasó allí en el día de Pentecostés, que aconteceu ali no dia de Pentecostes também, los días que são os dias que en este tiempo que final, nesse tempo final, yo he dicho eu disse que ya se están cumpliendo que já estão se cumprindo y cada vez se va e cada vez a estar materializando vai más esa estar etapa se de materializando Ananías y mais essa Zafira, etapa dos dias de Ananias e Safira, y llegará un momento e en vai donde chegar o momento onde hasta personas até pessoas van a morir, vão morrer, porque allí porque ali, en el tiempo de Pedro, no tempo de Pedro, cuando le mintieron quando mentiram, não a Pedro, ao Espírito Santo, que estaba en Pedro, que estava em ellos Pedro, cayeron allí mismo. eles caíram ali mesmo. Se comienza en esa etapa primero Começa primeiro nessa etapa de muerte espiritual de morte espiritual y luego e depois se entrará a esa otra se etapa entrará essa outra etapa de até a morte física, porque aí depois entrou um temor reverencial ao povo quando eles morreram. uno no desea que eso ocurra, A pessoa não deseja que isso aconteça, pero porém, todo lo que Dios tenga que hacer para tudo que que los Deus escogidos tenha que fazer para que os escolhidos estejam preparados y firmes, preparados Él e lo va a hacer. firmes, Ele vai fazer. Y si tiene que hacer algo así E se tem que ser feito algo para assim, que vean para que vejam que
que já está se chegando à etapa onde o juízo divino estaria preparado para cair e para que eles não recebam este juízo divino e tenha que levar alguém ou algo que tenha feito, o vai fazer. Isso não quer dizer que alguém que vai partir, que ainda reste alguém, ou algumas pessoas de diferentes países que tenham que estar para completar a igreja do Senhor, ali no céu, seja um cumprimento disso, porque rápido vão dizer, vai partir alguém, ele vai falar, esse aí com certeza, é porque eu não estou dizendo isso. Certamente Deus vai mostrar quem são e isso vai ser falado. Isso tenha com certeza. Vai se dizer o porquê, se alguém vai, e seja a pessoa que vai cumprir algo fisicamente, nesses dias de Ananias e Safira, vai ser dito com nome e sobrenome. E o porquê? Porque Deus está dando tempo. E não é que a paciência de Deus continua, mas vai chegar um ponto onde a paciência dele vai acabar. Mas o amor dos escolhidos é tão grande que ele segura e espera que todos estejamos preparados e prontos. E se resta algo ainda, vai ser algo para que estejam preparados. Desejamos que todos estejam prontos, porque os juízos divinos já estão por cair. Já não falta muito. Porque tu diz, levamos a 2000 e algo de anos, e agora o que falta é quase nada. Agora sim podemos dizer, estamos bem pertinho de tudo o que vai passar e acontecer. Bom, eu creio que isso era o resumo de agorinha. Porque hoje há um ambiente muito bonito. E se você observa quando a palavra está sendo falada e trazida, o irmão Branham disse, aí na parte onde ele disse que essa dimensão se abre e começa a fluir não apenas no lugar onde a pessoa está falando, senão à medida que vai se distribuindo toda esta palavra. Veja, uma mensagem rápida. E agora, não é que tem que estar chegando ao país, gravando em fita e voltando ao país em voo, chegando em cópia e entregando os irmãos no cassete, e depois chega em casa e dá um play e vai em lugares mais remotos. Mas agora tem áudio, mensagem, uma conversa. E já por geral, assim às 8 horas, todo mundo já ouviu, contando com os que estão trabalhando em algum lugar que não possam ouvir. Mas é tão rápido o que Deus está fazendo, é uma obra tão rápida, que já assim de rápido vai ser a transformação em um abrir e fechar de olhos. Quando menos espera, ele o tem. Aí onde está, aqui o cabelo grisalho e o cabelo, ele vai dizer o que aconteceu, será que me colocaram uma peruca em mim? E vai ter o cabelo completo. Diz que nenhum cabelo perecerá. Ou seja, que tudo vai ser tão rápido que o regozijo e a alegria vai ser tão grande, porque essa é a coroação da obra e programa divino, ser cada um de nós a sua imagem e a sua semelhança, o qual é o que estamos agora nesse processo de preparação para isso. Essa é a finalidade. Este será o resultado de receber e crer no cumprimento da visão da carpa. O cumprimento da visão da carpa é o Shekinah, a coluna de fogo, operando no meio do seu povo. O cumprimento da visão da carpa é a presença de Deus em seu povo. O cumprimento da visão da carpa é trazer a existência em corpos eternos e glorificados aos que ressuscitarão. E nós, ao vê-los, sermos transformados. O cumprimento da visão da carpa é trazer a cumprimento esses 30 ou 40 dias. O cumprimento da visão da carpa é irmos ao rapto, dar-nos a fé de rapto. O cumprimento da visão da capa não é apenas ver uma pessoa sendo curada por uma porta, entrou por uma porta doente e saiu por outra porta, curado. O cumprimento da visão da capa é para ti e para mim.
é para a nossa transformação. Essa é a finalidade do cumprimento da visão da carpa. Dentro desse cumprimento, pois, tem muitas ramificações, mas a finalidade principal é a nossa transformação. Sermos transformados e sermos levados com eles à ceia das bodas do Cordeiro. Bom, Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. Outra saudação mais de hoje, o qual estivemos aqui nessa parte do terreno, essa construção que vai ser amanhã, podemos colocar parte 2 de hoje, quarta a 17 de maio desse ano de 2023. E cada vez que continua se falando e cada vez que continua mostrando as coisas, assim da maneira que Deus está fazendo, e depois os estudos vai se aprofundando mais, cada vez está vendo a um povo cada vez mais perfeito. E vocês podem ver como vai se abrindo mais e mais tudo e como se abre esse cofre de tantos tesouros que Deus tem para nós. E como podemos ver e entender cada vez mais e mais todo o mistério de Deus que vão sendo revelados a um povo que vai sendo preparado, está sendo preparado e cada vez vai à perfeição. E a Deus está se agradando disso e Ele se agrada disso, ver seu povo como Ele. Ou seja, ser perfeito. Como meu Pai é perfeito. E isso é o que Ele está e deseja de todos, que cheguemos à perfeição. E vamos chegar. Vamos conseguir. Assim que nunca se desanime na vida por nada e nem por ninguém. Se não, siga em frente e recorde que isso, lembre que isso é individual. Não dê atenção a ninguém. E muito menos a uma mulher. Porque ele escreveu, quando tiram o ouvido e a atenção de Deus por meio do seu instrumento em cada tempo, o próximo é o que foi que ele escreveu? Então, terminam prestando atenção a uma mulher. Isso é uma anotação que nós dizemos há pouco tempo e vimos o que aconteceu com Acabe. Ou seja, aqui, tenha muito cuidado, porque no passado nenhuma mulher foi permitido nem falar. Diz que ela criando seus filhos e ajudando seu esposo e calada na congregação. A que deve falar menos é a mulher. Ou seja, quanto a pregar ou se colocar a falar coisas do programa divino e que preste atenção, pois se não, quem dê atenção a ela, pois não vai muito bem. Lembre que isso é individual e Deus sempre faz por meio desse instrumento de um profeta. Não tem outra forma. Não fará coisa alguma ao Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Não tem outra forma. E aquele ministro também, que não tem esses ministérios, que leve ao povo outras coisas, que não seja preparação para a adoção, também vai ter problemas diante de Deus. É preciso estarmos ouvindo uma só voz, a voz que ali no Monte da Transfiguração disse, a Ele ouvir. Não a eles ouvir, a Ele ouvir. Uma só pessoa, singular, um. Assim que para mim tem sido um privilégio poder conversar com vocês, rapazes, trabalhadores, os quais são uma representação de toda a América Latina que também, como vocês, desejam se preparar para a sua adoção. E eu agradeço a Deus que sempre tem esse bom sentimento e este bom ambiente entre vocês e comigo nos trabalhos que se fazem, porque isso agrada muito ao Senhor.
manter sempre um ambiente de união, não apenas aqui, mas em toda a América Latina, em todos os trabalhos que se realizam, na gráfica, nos trabalhos da construção, de auditório e no trabalho que estão realizando, sempre em união, tratando bem sempre uns aos outros, sabendo que somos templos de Deus, assim que é o Espírito de Deus e que o Espírito de Deus mora em nós. Bom, que Deus lhes abençoe e Deus guarde a todos.